O STJ já definiu a data em que os ministros vão decidir se Robinho cumprirá pena no Brasil. O julgamento vai ser realizado no dia 20 de março. O ex-jogador foi condenado a 9 anos de prisão pela justiça italiana por estuprar uma mulher albanesa em uma boate na cidade de Milão. O caso aconteceu em 2013, quando ele atuava no Milan. O Ministério Público Federal enviou uma manifestação ao STJ defendendo que a pena seja cumprida no Brasil, o que vai ao encontro do pedido feito pela justiça italiana. Apesar de já ter sido condenado e estar proibido de deixar o país, Robinho aguarda essa definição em liberdade. Na terça-feira, ele participou de um churrasco com os jogadores do Santos. Para esclarecer nossas dúvidas sobre esse caso, a gente recebe agora advogado e professor de Direito Penal, Rafael Paiva. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar te questionando o que será julgado, porque, obviamente, o Robinho já foi condenado na justiça italiana. Então, qual que é o papel agora do STJ? Dizer se o julgamento lá foi legal ou não foi legal? Olá, boa noite. Excelente pergunta. Como você bem colocou no início, o Robinho já foi julgado pelo crime na Itália. Então, nesse julgamento que vai acontecer no STJ, não estará em discussão se ele é culpado ou inocente. A gente precisa partir do princípio de que ele já é culpado. E por que ele é culpado? Porque houve um processo todo na Itália. Ele teve direito de ampla defesa, se manifestou e foi considerado culpado. O que vai ser discutido agora aqui no STJ é se ele cumpre a pena no Brasil ou não. E tudo isso acontece porque a nossa Constituição proíbe a extradição de brasileiros natos. O pedido da justiça italiana era para expatriação do Robinho, para que ele fosse encaminhado para a Itália para cumprir pena ali. Acontece que, como a nossa Constituição proíbe essa extradição, então o governo agora deu um passo para trás e está pedindo o cumprimento de pena aqui no Brasil. Professor, muito boa noite. Há possibilidade, inclusive, que o STJ comece o processo do zero aqui no Brasil? E, caso isso aconteça, em que condições isso seria feito? Muito bem. A defesa do jogador, do ex-jogador, ela vem tentando algumas manobras nesse sentido. Mas não é isso que deve acontecer. O STJ, nesse julgamento, ele vai se limitar a analisar algumas questões objetivas do processo. Quais são essas questões? Por exemplo, ele vai analisar se a conduta imputada ao Robinho na Itália é criminosa no Brasil. E nós sabemos que o estupro também é crime no Brasil. Ele também vai analisar se houve um processo criminal na Itália, se teve um juiz competente para o julgamento, se foi garantida ampla defesa e, por fim, ele vai adequar a pena à realidade brasileira. Então, vamos imaginar um caso, não é o caso do Robinho, ele foi condenado a 9 anos de prisão, mas vamos imaginar que ele fosse condenado à prisão perpétua. Havendo a execução dessa pena no Brasil, a pena não seria de prisão perpétua, já que a nossa lei proíbe uma pena de prisão perpétua. Então, haveria uma readequação do quantum, da quantidade de pena que seria cumprida no Brasil. Mas é importante a gente dizer, o STJ vai ater-se a analisar estas questões. Não vai mais analisar questões de mérito, se Robinho é ou não é inocente, porque a justiça italiana já o considerou culpado em última instância. E, professor, analisando do ponto de vista da decisão quando ela for tomada, a decisão tomada pelo STJ, ela já decide imediatamente o destino de Robinho, ou seja, ele vai ou não cumprir a pena aqui no Brasil, ou ainda cabe recurso? A gente sabe que STJ e STF têm competências diferentes, mas existe alguma possibilidade desse caso ainda ir para o STF ou ainda termos possibilidades da defesa questionar o resultado? Ou até o Ministério Público? Muito bem. Excelente pergunta. E você já demonstra que conhece bastante do nosso sistema judicial no Brasil, né? O STJ e o STF, eles têm competências muito próprias, já definidas uma a uma na nossa Constituição Federal.
E a quem compete a homologação de decisão estrangeira é o STJ. É claro que esse julgamento que nós vamos ter agora, ele é um julgamento paradigmático, eu considero ele um divisor de águas da nossa justiça brasileira, e a tendência, né, se nós formos seguirmos o processo, é que, havendo a homologação da sentença estrangeira pelo STJ, não caiba recurso próprio desta decisão. É claro que, inclusive, a defesa já indicou que vai fazer isso. A defesa vai tentar levar o caso ao STF. Não há um recurso próprio para isso. Então, a saída processual seria um habeas corpus. Então, caberia um habeas corpus ao STF, onde a defesa vai tentar trazer algum elemento, alguma nulidade, alguma questão que possa servir para reanálise dessa questão da homologação, tá? Porém, como eu disse, o nosso sistema processual não prevê um recurso específico para esse tipo de decisão. Então, a tendência é o STJ fazendo o julgamento, decidindo que a tendência pela homologação da sentença e execução da pena aqui no Brasil, que já seja encaminhado para a vara de execuções penais, para que, de fato, seja cumprida a pena aqui no Brasil. Professor, só para fechar também uma última dúvida, nessas questões que acontecem aqui no Brasil, muitas vezes a defesa fica usando argumentos ou artifícios para o processo andar demorado, vagarosamente, e a gente sabe bem como funciona isso em alguns momentos da justiça brasileira. Corre-se o risco desse processo, digamos, caducar, ou seja, chegar um momento que, olha, já foi, já deu tempo, ele não pode mais ser punido por esse crime, ou isso de maneira alguma pode acontecer? Olha, considerando a justiça brasileira, tudo é possível. Mas, nesse caso em específico, eu acho que nós estamos muito longe ainda para falarmos de uma prescrição, que é o que nós chamamos de caducar a pena, né? A prescrição, ela existe, ela é um instituto do direito, mas ela tem alguns marcos interruptivos. Então, se nós formos seguir a lógica processual brasileira, a última sentença condenatória na Itália, ela reinicia o prazo para caducar o crime, para um novo prazo prescricional. Então, é muito difícil a gente falar em prescrição desse crime. Mas, é claro, a defesa, ela tende a jogar essa questão para mais para frente, mas, ao que me parece, pela minha experiência como advogado, é que o STJ está bastante empenhado em fazer valer essa decisão, em analisar a decisão e dar um veredito quanto antes, porque é um caso de repercussão. Vamos levar em consideração que esse é um crime que aconteceu em 2013. Então, nós estamos 9 anos, né, sendo considerado culpado, 9 anos de impunidade. É justamente o contrário do que a gente vê lá na Espanha no caso do Daniel Alves. A pena pode ser até menor, mas há um cumprimento mais rápido, mais célere de pena. E por isso que esse tipo de julgamento no Brasil, ele é muito paradigmático, ele é muito um divisor de águas, porque nosso país é muito considerado um país de impunidade, até por nós mesmos brasileiros. Então a gente precisa mostrar para nós e para toda a comunidade internacional que as leis, elas são vigentes aqui no Brasil também. E que se um brasileiro vier a cometer crime no exterior, sendo considerado culpado, claro, com todo o direito de defesa, com todas as possibilidades que a lei permite a ele, mas que uma vez sendo considerado culpado, que ele cumpra a pena. Isso é uma resposta que a gente precisa dar, não só às mulheres, mas a toda a sociedade e comunidade internacional. Tá certo, nós conversamos com o advogado e professor de Direito Penal, Rafael Paiva. Professor, muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos que o senhor trouxe sobre esse caso, que, como o senhor bem disse, já se arrasta aí há quase 10 anos. Muito obrigada. Eu agradeço, boa noite. Boa noite.